E aí, vamos estudar a Bíblia? Mas por que estudar a Bíblia? Porque no Salmo 119, no versículo 1 está escrito: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Olá! No vídeo de hoje eu trago a você a história do apóstolo Paulo. E Paulo foi o apóstolo que mais recebeu revelações acerca das doutrinas cristãs. Seu amor, zelo e dedicação pela obra do Senhor são incontestáveis e admiráveis. O desprendimento desse incansável homem de Deus pela evangelização resultou no acelerado crescimento da igreja primitiva. Paulo é um excelente exemplo de como Deus pode transformar e aperfeiçoar o caráter daquele que se entrega a ele sem reservas. O apóstolo Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, na costa sul da atual Turquia. Era descendente de uma família hebraica tradicional. Seu pai, um diligente fariseu, enviou-o ainda jovem à escola rabínica a fim de que estudasse aos pés de Gamaliel. Embora gozasse da cidadania romana, a família de Paulo mesclava-se à pomposa cultura greco-romana daqueles dias. Mais tarde, o privilégio de ter uma segunda cidadania foi decisivamente útil ao apóstolo. Paulo fora educado segundo os princípios dos fariseus. O farisaísmo era uma seita ligada ao judaísmo que valorizava a obediência às leis e aos ritos judaicos. E Paulo era um religioso contumaz. Ele mesmo afirmava que em sua nação excedia em judaísmo a muitos de sua idade, sendo extremamente zeloso pelas tradições de seus pais. A primeira menção do apóstolo Paulo nas Escrituras Sagradas se dá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, em que nós vemos que Paulo consente alegremente, se agrada com o assassinato de Estevão. Naquele mesmo dia, ocorre uma grande perseguição na igreja de Jerusalém. E todos os cristãos, menos os apóstolos, são espalhados entre as regiões de Judeia e de Samaria. Paulo, ele arrastava homens e mulheres e os encerrava na cadeia. Parece que o apóstolo Paulo tenha sido, antes de sua conversão, o líder da primeira perseguição em grande escala contra a igreja. Perseguição essa intensa e severa, em que muitos eram encerrados na prisão, açoitados e mortos. Deus, porém, transformara essa perseguição em um grande início da obra missionária da igreja. Paulo ameaçava de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote para pedir a ele cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Paulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, tanto homens quanto mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Paulo já estava chegando naquela cidade, uma luz que vinha do céu brilhou diante dele e ele ouviu uma voz que dizia, chamando-o pelo nome hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele então pergunta: mas quem é o Senhor? E então Jesus Cristo responde: eu sou Jesus, aquele que você me persegue. Entre na cidade e ali dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Paulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Paulo se levanta do chão e abre os olhos, porém não consegue ver nada. Então eles o pegam pela mão e o levam para Damasco. Ele fica 3 dias sem poder ver, e durante esses 3 dias não come e nem bebe. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias.
Ele teve uma visão e nela o Senhor aparecia a ele, chamando-o pelo nome e dizendo que ele fosse até a casa de Judas, na rua direita, e procurasse por um homem chamado Saulo, de Tarso. Ele estava orando e teve uma visão de que um homem chamado Ananias aparecia a ele, colocava as mãos sobre ele e ele voltava a ver outra vez. Mas Ananias respondeu: Senhor, muita gente me tem falado sobre que ele é responsável por várias maldades que foi feito contra aqueles que creem no Senhor. E além disso, ele veio aqui para Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos aqueles que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque eu escolhi esse homem para que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Paulo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi até a casa de Judas, pôs as mãos sobre Paulo e disse: Paulo, meu irmão, o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco me enviou aqui para pôr as mãos sobre você, a fim de que você veja outra vez e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Paulo, e ele pôde ver outra vez. Ele se levantou, foi batizado, comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Paulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus e logo começou a anunciar nas sinagogas que Jesus Cristo é o Filho de Deus. As pessoas que lá estavam em Damasco começavam a se perguntar e a se admirar: não é este o homem que matava os seguidores de Jesus? Não é este o homem que veio aqui para prender e levar os seguidores de Jesus até os chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Paulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas de que ele apresentava que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus de Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Paulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas os seguidores de Paulo puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Paulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditava que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. Ele lhes contou como Paulo havia visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Também contou como, em Damasco, Paulo havia anunciado corajosamente o Evangelho pelo poder do nome de Jesus. Depois disso, Paulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém, anunciando corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que haviam sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Paulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Isso que eu falei agora há pouco está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 30. Nada mais é dito a respeito de Paulo até chegar no capítulo 11, no versículo 25. Intervalo que acredita-se ser de 8 anos após a sua conversão. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Paulo. Quando ele o encontrou, levou ele, Paulo, para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com as pessoas daquela igreja e ensinaram a muitas pessoas. Foi em Antioquia, inclusive, que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo,
levantou-se e pelo poder do Espírito Santo anunciou: haverá uma grande falta de alimentos. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram dinheiro por meio de Paulo e Barnabé, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. A missão apostólica de Paulo aqui na terra era anunciar o evangelho aos não-judeus. Assim como Pedro tinha como missão anunciar o evangelho aos judeus. Paulo registra isso em sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 8. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Paulo tinha essa tarefa especial. E ficaram combinados assim: Paulo e Barnabé iriam anunciar o evangelho aos não-judeus, Tiago, Pedro e João iriam anunciar o evangelho aos judeus. E como sinal de que eram todos companheiros, Tiago, Pedro e João deram apertos de mãos em Paulo e Barnabé. Eles pediram apenas uma coisa a Paulo e a Barnabé: que lembrassem dos pobres das igrejas deles. E isso Paulo sempre tinha procurado fazer. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, Paulo ficou contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, Pedro não tomava mais refeições com os não-judeus, porque tinha medo daqueles que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir do mesmo modo que Pedro, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando Paulo viu que eles não estavam agindo de acordo com o evangelho, disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não vive como judeu, e sim como não judeu. Então como é que você quer obrigar aos não-judeus a viverem como judeus? Qualquer pastor ou outro obreiro que se torna culpado de erro e hipocrisia deve ser confrontado e repreendido. Isso sem favoritismo. Até mesmo o apóstolo Pedro, que era e ainda é uma pessoa de destaque, necessitou de uma repreensão corretiva. As Escrituras indicam que o apóstolo Pedro aceitou a repreensão de Paulo de modo humilde e arrependido. Posteriormente, ele refere-se a Paulo como nosso amado irmão Paulo, em sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 15. A palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Paulo terminaram seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Paulo. Certa vez, quando eles estavam adorando e jejuando, o Espírito Santo disse: separe para mim Barnabé e Paulo, a fim de fazerem um trabalho o qual eu os tenho chamado. Então eles oraram e jejuaram e puseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviaram na sua missão. Barnabé e Paulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos consigo para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Quando ali chegaram, encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que por sinal era muito inteligente. O governador mandou chamar Paulo e Barnabé, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Era contra os apóstolos.
Então Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, olhou firmemente para Elimas e disse: o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e começou a se virar para todos os lados procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Paulo, em seu discurso, fala sobre vários pontos marcantes da história do povo de Deus. Ele fala de quando Israel sai do Egito e se estabelece em Canaã, o período dos juízes e o reinado de Saul, Jesus, a descendência de Davi, João Batista, o precursor de Jesus, a crucificação de Jesus que cumpriu os profetas, a ressurreição de Jesus comprovada por muitas testemunhas, a ressurreição de Jesus confirmada pelas profecias que se cumpriram, a justificação pela fé em Jesus somente, não pela lei, e aviso para que não rejeitem a Cristo. Todo esse discurso tinha a função de enfatizar que a salvação vem pela fé. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores daquela cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles diziam: era necessário que a palavra do Senhor Deus fosse anunciada primeiro aos judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então nós agora vamos anunciar a palavra de Deus aos não-judeus. Pois esta é a ordem que Deus deu a nós. Você foi colocado como luz para anunciar a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. Então creram todos aqueles que foram escolhidos para ter a vida eterna. O significado simples é que Deus designou a vida eterna para todos os que crerem. Não poderia significar que, pelo decreto pré-determinado por Deus, algumas pessoas serão salvas e outras serão condenadas simplesmente por causa de sua própria escolha. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus atiçaram as mulheres da alta sociedade convertidas ao judaísmo e os homens mais importantes daquela cidade contra Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram alegres e cheios do Espírito Santo. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, e o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então os não-judeus e os judeus
juntos com seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades do distrito da Licaônia, e para as regiões vizinhas, e ali anunciaram o evangelho. Foram informados do esquema para apedrejá-los. Por isso fugiram, não por medo, mas para viver, a fim de continuar o trabalho. Na cidade de Listra, havia um homem que estava sempre sentado porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: "Levante-se e fique de pé." Esse homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua dizendo: "Os deuses tomaram forma de homens e desceram até nós." A despeito do quão baixo os pagãos nivelavam a natureza divina, ainda assim eles a consideravam diferente da do homem. Eles imaginavam que os deuses tomavam a forma de homem para castigar o mal ou recompensar as boas ações. Esses nativos, sem dúvida alguma, conheciam bem as lendas de Júpiter e Mercúrio, que teriam feito uma visita a um casal de velhos chamado Filemon e Balquis, nas províncias vizinhas da Frígia, e que teriam visitado Licaon, de onde deriva o nome Licaônicos. Nas obras de Ovídio, Homero, Virgílio e outros poetas, muitas visitações como essa são descritas. Júpiter e Mercúrio eram os deuses que mais faziam visitações aos homens. Júpiter é ilustrado como grande e com asas, Mercúrio, jovem, pequeno e de fala eloquente. Além da cura, Paulo e Barnabé se assemelhavam muito a eles. Tudo isso levava os nativos a crerem que Paulo e Barnabé seriam Júpiter e Mercúrio. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. Na entrada da cidade ficava o templo de Júpiter, e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais em sacrifício para oferecer a Paulo e a Barnabé. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: "Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Larguem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles." Mesmo Paulo e Barnabé dizendo ao povo que eles eram seres humanos iguais a eles tiveram mesmo assim dificuldade em evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e Icônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade porque pensavam que ele tinha morrido. Quando os cristãos se ajuntaram em volta de Paulo, Paulo se levantou e entrou de novo na cidade. No dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Psídia e chegaram até a província da Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto de Atália. Dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus
para o trabalho que estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles, e também como Deus tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem, e ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que não poderiam ser salvos aqueles que não fossem circuncidados como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Ficou resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de discutir este assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. A igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. A tradição diz que Cerinto foi o líder do grupo que defendia a lei e que se empenhou em unir a lei ao evangelho, tornando a salvação prometida pelo evangelho dependente dos cerimoniais da lei. Os apóstolos e os anciãos poderiam ter resolvido essa questão sem tanta contenda, mas foi bom permitir que o grupo contrário pudesse argumentar, para que, assim sendo, eles pudessem provar, respondendo que essa injunção é inútil, antibíblica e impraticável para os gentios. A questão essencial da conferência em Jerusalém era se a circuncisão ou a obediência à lei de Moisés eram necessárias à salvação em Cristo. Os representantes que se reuniram ali chegaram à conclusão de que os gentios eram salvos por meio da graça do Senhor Jesus, que lhes perdoara os pecados e deles fizera novas criaturas. A graça é concedida àquele que se arrepende do pecado e crê em Cristo como Senhor e Salvador. Essa receptividade à graça de Deus concede à pessoa o poder de tornar-se filho de Deus. Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se os irmãos dessas cidades que já anunciamos a palavra do Senhor estão bem. Barnabé queria levar João Marcos consigo, porém Paulo não queria, porque João Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem, tendo-os deixado na província da Panfilha. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou consigo João Marcos e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. Às vezes, surgem divergências entre crentes que amam ao Senhor e que amam uns aos outros. Quando elas não podem ser solucionadas, o melhor a ser feito é desistir de convencer um ao outro e deixar que Deus opere na vida de todos os envolvidos. Diferenças de opiniões que levam à separação, como no caso de Paulo e Barnabé, não devem ser acompanhadas de amarguras e hostilidades. Tanto Paulo quanto Barnabé continuaram seus trabalhos na causa de Deus com sua bênção e graça. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, porém o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra
e Icônio falavam muito bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo e por isso circuncidou, pois todos os judeus daqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Os judeus não queriam ouvi-lo pregar, nem ter nada a ver com ele, se ele não fosse circuncidado. A circuncisão não o salvou, nem o amaldiçoou, porque ele nunca se afastou do evangelho. Paulo agiu de uma forma sábia a tomar a decisão de circuncidar Timóteo, a fim de apressar o evangelho para as pessoas naquela época. O mesmo Paulo se recusou a circuncidar Tito por causa do tempo e das circunstâncias. Paulo fez de tudo para ganhar os judeus, mas quando se tratava de ensinar que a lei era necessária para a salvação, ele se colocava de forma muito clara. Nas cidades por onde passavam, eles contavam quais as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Paulo dizia essas decisões aos cristãos e, assim sendo, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos crescia cada vez mais. Como o Espírito Santo não deixou que eles anunciassem o Evangelho na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Essa Ásia não diz respeito a toda a Ásia Menor, visto que eles já tinham estabelecido igrejas em algumas de suas províncias, como Licaônia, Frígia, Pisídia, Panfilha e Galácia. Sem dúvida alguma, tratava-se de Bitínia e Mísia, regiões ao norte e a oeste da Ásia Menor, lugares que o Espírito Santo os impedira de ir desta vez. A vontade do Espírito Santo é que eles fossem primeiramente a lugares onde a colheita do Evangelho estivesse pronta. Mais tarde, outras regiões, quando ficaram prontas para o Evangelho, foram visitadas. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, e nessa visão via um homem de pé da província da Macedônia que dizia: "Venha para a Macedônia e nos ajude." Então, eles resolvem ir para a Macedônia, certos de que Deus os havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Em Filipos ocorre a conversão de uma mulher chamada Lídia. Ela, que já adorava a Deus, o Senhor abre a mente dela para que ela possa compreender o que Paulo lhe dizia. Ela e as pessoas de sua casa foram batizadas, e eu aproveito esse momento do vídeo para falar sobre o zelo apostólico de Paulo pelas mulheres cristãs de Éfeso. Leiamos o que está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Ao contrário do que se pensa, a exortação de Paulo às mulheres cristãs da igreja de Éfeso expressa seu zelo, simpatia e compreensão por elas.
Tal atitude deve ser vista com base na cultura local e circunstâncias envolvidas. Naquela comunidade havia mulheres com ensinamentos supersticiosos, por isso deveriam ser proibidas de ensinar na igreja. No judaísmo, as mulheres eram privadas da educação religiosa. Agora, no cristianismo, Paulo recomenda que sejam instruídas na fé. O apóstolo Paulo sempre valorizou o trabalho das mulheres que o auxiliavam no ministério. Esse zelo e respeito por elas certamente fundamenta-se no exemplo de algumas abnegadas mulheres do Antigo Testamento, como Ruth, Débora, Abigail, Esther, entre outras. Dando continuidade à história, quando estavam indo para o lugar de oração, encontraram uma moça que era escrava. Os seus donos ganhavam muito dinheiro com ela porque ela estava dominada por um espírito maligno que fazia adivinhações sobre o futuro. A moça começou a segui-los e a dizer por vários dias em voz alta: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos." Paulo acabou se aborrecendo e expulsou aquele espírito maligno que estava naquela moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos daquela moça viram que não poderiam mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, arrastaram Paulo e Silas até a praça pública, diante das autoridades, e alegaram dizendo: "Estes homens que nós arrastamos são judeus e estão provocando desordem na cidade." Além disso, disseram: "Nós não podemos aceitar esses costumes que eles estão ensinando que são contra a nossa lei." Aí uma multidão se ajuntou em volta de Paulo e Silas para atacá-los. As autoridades romanas ordenaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Em algumas traduções, diz que Paulo e Silas tiveram seus pés presos em um tronco. Esses troncos não tinham o objetivo apenas de fazer com que o prisioneiro não escapasse, mas eles tinham furos que machucavam bastante os pés e esticavam as pernas. Isso sem contar as agressões que Paulo e Silas tiveram de enfrentar, uma grande agonia. Mas apesar de tudo, conseguiam cantar e orar, e os prisioneiros os ouviam. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. As portas se abriram e as correntes que aprisionavam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros haviam fugido. Puxou a espada para então se matar. Mas então Paulo disse: "Não faça isso, todos nós estamos aqui." Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Em seguida levou os dois para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" E então eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa." Paulo e Silas anunciam a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começa a cuidar deles, lavando os ferimentos que haviam tido após a surra que haviam levado. E ele e todas as pessoas de sua casa foram batizados. Ele levou Paulo e Silas para comer em sua casa, e ele e todas as pessoas de sua casa ficaram cheios de alegria após terem crido em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: "Solte esses homens."
Então o carcereiro disse a Paulo e a Silas: podem ir embora em paz. Vocês estão livres. Mas Paulo disse aos policiais: nós fomos surrados em praça pública. Fomos jogados na cadeia. E agora querem nos mandar embora em segredo? Isso não. Que as autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Talvez você esteja se perguntando: mas por que Paulo fez isso? Simples. Porque era ilegal prender ou açoitar um cidadão romano sem que antes ele passasse por um julgamento adequado, ou, quando condenado à morte, apelasse a César. A estratégia de Paulo era dar uma lição nesses magistrados e mostrar ao povo que eles haviam sido condenados injustamente e que a majestade de Roma havia sido insultada com o tratamento dado a eles. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando ficaram sabendo que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com muito medo. Então eu lanço-lhe mais uma indagação. Por que eles ficaram com medo? Eles ficaram com medo porque poderiam ser depostos de seus cargos ou até mesmo executados por terem violado a lei romana. Os romanos, eles eram zelosos pelos seus cidadãos. Por isso as autoridades romanas foram lhes pedir desculpas e pediram também que eles saíssem da cidade. E então Paulo e Silas saem da cadeia e vão para a casa de Lídia. Lá encontram-se com os irmãos, animam a todos e depois vão embora. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram até Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes explicava as sagradas escrituras às pessoas que estavam ali e mostrava que o Messias haveria de sofrer e de ressuscitar. E ele dizia: o Messias do qual eu estou lhes dizendo é Jesus, o Nazareno. Paulo e Silas conseguiram convencer algumas pessoas, um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e também senhoras da alta sociedade. Mas os judeus ficaram com muita inveja. Eles foram procurar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Fizeram uma grande confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas, como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades. E gritando bem alto disseram: Jasão tem hospedado homens que têm provocado desordem em nossa cidade e que têm afirmado que existe um outro rei, Jesus. Quando as autoridades ouviram isso, e a multidão também, ficaram todos agitados. E as autoridades soltaram Jasão e os demais outros, depois que pagaram uma quantia exigida para isso. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga. As pessoas de Bereia eram muito diferentes das de Tessalônica. Eram muito educadas e ouviam a mensagem com muito interesse. A prova disso é que eles todos os dias estudavam as Sagradas Escrituras para ver se o que Paulo dizia era realmente verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não judeus, e mulheres da alta sociedade, como também muitos homens. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo também tinha anunciado a palavra em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo o mais depressa possível. Porém Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que estavam protegendo Paulo o levaram até Atenas.
e depois voltaram para Bereia com o recado de Paulo para Silas e Timóteo, a fim de que eles fossem encontrá-lo em Atenas. Enquanto Paulo estava esperando Silas e Timóteo, ele ficou revoltado com a cidade de Atenas ao ver tanto ídolos. Ele ia à sinagoga e falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo, e ia todos os dias à praça pública e conversava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus, seguidores do filósofo grego Epicuro, e alguns professores estoicos, seguidores do filósofo grego Zenon, argumentavam e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo anunciava Jesus e a sua ressurreição. Vale ressaltar aqui que o nome grego ressurreição é um substantivo feminino, anástasis, e que podia ser entendido como o nome de uma deusa, Anastácia. Então eles o levaram para a Câmara Municipal porque queriam saber mais sobre esses ensinamentos que Paulo havia anunciado. Os moradores de Atenas gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e anunciou em seu discurso 18 doutrinas de Deus. Primeira, Criador de tudo. Segunda, Senhor dos céus e da terra. Terceira, não habita em templos feitos por homens. Quarta, não é servido por mãos de homens. Quinta, providência universal. Sexta, fez todos os homens de um só. Sétima, planejou as habitações. Oitava, planejou os tempos. Nona, uma salvação providenciada por Deus. Décima, onipresença. 11ª, Deus, a fonte de toda vida. 12ª, é um ser vivo. 13ª, revelação de Deus. 14ª, ordena o arrependimento. 15ª, o grande dia do juízo está determinado. 16ª, o mundo inteiro será julgado com justiça. 17ª, Jesus Cristo julgará. E 18ª, a ressurreição de Jesus garante justiça a todos. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele e outros disseram: queremos ouvir você falar mais sobre este assunto em outra ocasião. Então Paulo foi embora dali, mas alguns creram e se juntaram a ele. Entre estas pessoas que se juntaram a Paulo, podemos citar Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, Damares e também outras pessoas. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um homem judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Ele havia saído da Itália com a sua esposa Priscila, porque o imperador Cláudio havia ordenado que todos os judeus deveriam sair de lá. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, pois a profissão deles e a de Paulo era a mesma, isto é, fazer barracas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga procurando convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dedicar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias, mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, Paulo, em sinal de protesto, sacudiu o pó das suas roupas e disse: como vocês não querem ouvir a palavra do Senhor, então eu lavo as minhas mãos, porque a culpa não é minha, e sim de vocês, de total responsabilidade.
Por isso, vou anunciar agora o evangelho aos não-judeus. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um não-judeu chamado Tício Justo, que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus e todas as pessoas de sua casa. Muitas pessoas também da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizados. Deve ter sido muito irritante para os judeus ter o seu principal líder convertido a Cristo. O líder principal presidia todas as assembleias, interpretava a lei, decidia o que era legal e o que era ilegal, punia e executava todos aqueles que fossem rebeldes. Ele também oficiava casamentos e emitia cartas de divórcio. Depois ele foi sucedido por Sóstenes, e o mesmo também se converteu a Cristo. Certa noite, Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse: Não tenha medo, continue falando e não se cale, pois eu estou contigo. Ninguém poderá lhe fazer mal algum, pois muitas pessoas desta cidade são minhas. E Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus a aquelas pessoas. Quando Galio se tornou governador da província da Caia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram, o levaram ao tribunal e disseram ao governador: Este homem está querendo convencer o nosso povo a adorar a Deus de um modo que é diferente e contra a nossa lei. Quando Paulo ia falar, Galio disse aos judeus: Judeus, como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, vocês mesmos resolvam, pois eu não vou ser juiz nesses assuntos. Em seguida, os expulsou do tribunal. Então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Galio não se importou com isso. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou no navio para a província da Síria com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar em Cencreia, ele rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Éfeso e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então lhe pediram que ficasse mais tempo com eles, mas ele não quis. E quando foi embora disse: Eu voltarei se Deus quiser. Então embarcou e partiu de Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali ele fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora. Atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para outro e animando todos os cristãos. Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: Quando vocês creram em Cristo, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: Nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. É possível que esses discípulos não estivessem presentes quando João Batista havia falado sobre a promessa do batismo no Espírito Santo. Por isso não temos o direito de questionar a verdade sobre a afirmação deles. Outra possibilidade é que eles teriam ouvido, mas não teriam entendido o que João havia pregado. Por isso, após 26 anos, teriam eles até mesmo esquecido do que ouviram. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Eles responderam: o de João. E Paulo disse:
João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que deviam crer naquele que iria vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados nas águas e podiam concordar com o batismo no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eles nunca haviam sido batizados dessa forma. Conheciam apenas o nome de Deus, visto que João não sabia o nome do Filho, até que um determinado sinal aconteceu. Leiamos o que está escrito no Evangelho narrado segundo São João, no capítulo 1, no versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, significa simplesmente pela autoridade do Senhor Jesus. E o registro dessa autorização está no Evangelho narrado segundo São Mateus, no capítulo 28, no versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quanto ao rebatismo, as Escrituras não trazem nenhum registro de pessoas sendo batizadas em outro nome após o batismo no nome da Trindade Santa. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e ainda em frente de todos falavam mal do caminho do Senhor. Paulo abandonou a sinagoga e, levando os cristãos consigo, começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam os lenços e aventais que ele usava e levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam, ficavam curados, e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir até Roma. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste nosso ofício. E esse tal de Paulo está convencendo muitas pessoas de que os deuses feitos por mãos humanas não são de verdade. Nós corremos o perigo, o risco, de o povo rejeitar o nosso negócio, e também do grande templo da deusa Diana não valer mais nada e ser destruído. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo,
mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois nem a maioria sabia do porquê que estava ali. Mas finalmente o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los. Então se despediu deles e foi para a província da Macedônia. Atravessou aquelas regiões, animando muitos cristãos com as suas mensagens. Aí chegou à província da Caia, onde ficou 3 meses. Quando já estava pronto para ir à província da Síria, soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele. Então resolveu voltar pela Macedônia. Foram com ele as seguintes pessoas: Sópatro, Segundo, Aristarco, Gaio, Trófimo, Tíquico e Timóteo. Em Troade houve uma reunião, e quando Paulo estava nessa reunião, ele fez um sermão que foi até a meia-noite. É o sermão mais longo registrado, que teve no mínimo de 6 a 10 horas de duração. Havia muitas lamparinas na sala onde eles estavam reunidos, a qual ficava no 3º andar. Um moço chamado Eutico, que estava ouvindo as palavras de Paulo, acabou adormecendo na janela em que estava. Ele acabou caindo dessa janela e quando o levantaram, viram que ele estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: "Não se assustem, pois ele está vivo." Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo até de manhã e depois foi embora. Paulo vai de Troade a Mileto, e em Mileto exorta os anciãos efésios, e o mesmo fala sobre seu longo e fiel ministério na Ásia, seu zelo por Cristo, sua disposição para sofrer, sua pureza e fidelidade. Faz um alerta contra divisões e contendas na igreja. Paulo os encomenda a Deus e fala sobre seu ministério altruísta. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram e abraçaram e beijaram Paulo. Vemos aqui uma demonstração de um relacionamento normal, saudável e de amor mútuo entre o pastor e o seu rebanho. Estavam tristes, especialmente porque Paulo lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles o acompanharam até o navio. Na cidade de Tiro, Paulo encontrou alguns cristãos e ficou com eles 1 semana. E eles, avisados pelo Espírito Santo, disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas quando chegou o dia de ir embora, Paulo continuou a sua viagem. E aqueles irmãos, com as suas esposas e filhos, acompanharam-no até fora da cidade. E, ali na praia, ajoelharam-se todos e oraram. Ele não deveria ir, caso não quisesse passar por tudo que o Espírito Santo lhe avisara por diversas vezes. O Espírito deu a ele a oportunidade de fazer sua própria escolha nessa questão. Depois de se despedir, embarcou no navio e os irmãos voltaram para casa. Seguiu viagem navegando da cidade de Tiro para Ptolemaida. Ali encontrou e cumprimentou alguns irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partiu e chegou à cidade de Cesareia. Foi para a casa do evangelista Filipe e ficou com ele. Filipe era um dos 7 homens que haviam sido escolhidos em Jerusalém. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Alguns dias depois da chegada de Paulo, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia.
chegou bem perto de Paulo, pegou o seu cinto e amarrou os seus próprios pés e as suas próprias mãos e disse: o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Essa profecia refere-se a Jerusalém quando Paulo fosse para lá. O Espírito Santo não estava proibindo Paulo de ir para Jerusalém, mas estava predizendo os sofrimentos que ele passaria se fosse para Jerusalém. Quando os irmãos ouviram isso, pediram com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas também para morrer pela causa do Senhor Jesus, se for preciso. E aqueles irmãos, como não conseguem convencê-lo a desistir da viagem, disseram: que seja feita a vontade do Senhor. Depois de passar alguns dias ali, juntou as suas coisas e foi para Jerusalém. Alguns irmãos da cidade de Cesareia o acompanharam e o levaram para a casa onde iria ficar hospedado. O dono da casa se chamava Menazon. Ele era natural da ilha de Chipre e fazia muito tempo que era cristão. Quando chegou em Jerusalém, os irmãos o receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi até a casa de Tiago para se encontrar com ele, e todos os presbíteros da igreja estavam presentes. Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo o que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Depois de o ouvirem, deram graças a Deus e disseram: veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos, e eles ficaram sabendo que você ensina aos irmãos judeus de outros países a abandonarem a lei de Moisés, ensinando que eles não devem circuncidar os seus filhos e não respeitar os costumes dos judeus. O que vamos fazer? Com certeza, esses judeus, que embora tenham se tornado cristãos, mas continuam ainda praticando a lei de Moisés, estão sabendo que você já chegou. Então eles fizeram uma sugestão a Paulo. Estão aqui 4 homens que fizeram uma promessa ao Senhor e que têm de cumpri-la. Então vá, tome parte na cerimônia de purificação e pague a despesa deles para que eles possam rapar a cabeça. Assim, todos saberão que você anda de acordo com a lei de Moisés, e o que falam a respeito de você é mentira. Esses homens talvez fizeram um voto nazireu que estava para terminar, e agora eles podiam cortar o cabelo e se barbear. Paulo falou com os 4 homens e no dia seguinte tomou parte com eles na cerimônia de purificação. Depois entrou na área do templo para avisar aos 4 homens quando iria terminar os dias da purificação, isto é, a ocasião em que eles poderiam oferecer o seu sacrifício. A despeito de toda crítica feita ao apóstolo Paulo por ter se submetido a essa forma prescrita pela lei, mesmo sabendo ele que a lei fora abolida, uma coisa é certa: o apóstolo Paulo faria qualquer coisa para ganhar os gentios. O que ele passou depois disso não foi um castigo de Deus, visto que Deus o alertara mesmo antes dele ir para Jerusalém. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: Israelitas, nos ajudem! Este é o homem que está contando mentiras a respeito do povo de Israel, sobre a lei de Moisés e sobre o templo. E ele está trazendo não-judeus
para dentro da área do templo, profanando assim este lugar santo. Eles disseram isso porque tinham visto Paulo com Trófimo, que era da cidade de Éfeso, e pensavam que Paulo havia levado para dentro da área do templo. A confusão se espalhou por toda a cidade. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que a cidade de Jerusalém estava em revolta. O comandante reuniu depressa alguns oficiais e soldados e foi para o meio do povo. Quando chegou lá, a multidão parou logo de bater em Paulo. O comandante o prendeu e mandou que amarrassem Paulo com 2 correntes. Em seguida, perguntou: quem é este homem e o que foi que ele fez? Mas na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A desordem era tão grande que o comandante não conseguiu descobrir o que havia acontecido. Então mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram de carregar Paulo por causa da violência da multidão que vinha atrás gritando: mata, mata! Quando iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante: me dê licença para falar com o Senhor. Em seguida, Paulo diz: por favor, me deixe falar com o povo. Então o comandante deixou. E Paulo ficou de pé e com a mão fez um sinal para que todos ficassem calados. E então ele começou a discursar. Paulo faz o seu discurso totalmente no idioma hebraico. E em seu discurso, ele aborda temas como ter sido aluno de Gamaliel, ter sido ensinado rigorosamente dentro da lei, que perseguia os cristãos, fala sobre o seu testemunho de conversão a Cristo e sobre a sua missão, vocacionada por Cristo na terra. A multidão ficou ouvindo Paulo até que começaram a gritar, dizendo: matem esse homem, ele não merece viver. E então eles começavam a gritar, sacudiam as capas no ar e jogavam poeira para cima. Então o comandante mandou que os seus soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza e que o chicoteassem, para que Paulo dissesse o porquê que a multidão estava gritando contra ele. Quando estavam amarrando Paulo para o chicotear, Paulo perguntou ao oficial romano: será que vocês podem chicotear um cidadão romano, especialmente aquele que não foi condenado por nenhum crime? Quando o oficial romano ouviu isso, disse ao comandante: o que é que o senhor vai fazer? Aquele homem é cidadão romano. E então o comandante foi perguntar a Paulo: você é mesmo cidadão romano? E Paulo disse: sou. E o comandante respondeu: eu também sou cidadão romano, isso me custou muito dinheiro. E Paulo mais uma vez responde dizendo: agora, pois eu sou cidadão romano de nascimento. Imediatamente os homens que iam chicoteá-lo recuaram. E até mesmo o próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era cidadão romano e que ele tinha mandado amarrar Paulo. Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias: hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: você está insultando
o grande sacerdote, o servo de Deus? Então Paulo respondeu: meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as sagradas escrituras dizem: não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Realmente Paulo não sabia que esse homem era o sumo sacerdote. Na verdade, ele não era, pois havia sido deposto do cargo pelos romanos e havia sido sucedido por Jonatas, que após ter sido assassinado por Festus, deixou o cargo vago por um período. Durante esta vacância, Ananias usurpou do cargo o qual havia sido expulso devido aos seus crimes. Quando Paulo disse que não sabia que ele era o verdadeiro sumo sacerdote, estava afirmando um fato verdadeiro, porque embora os seus amigos o chamassem assim, não podiam empossá-lo no cargo. Paulo, sem dúvida, achou que a pessoa que estava presidindo era o sagã, ou o representante do sumo sacerdote, ou alguma outra pessoa que estava sendo colocada na cadeira temporariamente. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outro do partido dos fariseus, disse bem alto: meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Sabendo que não obteria justiça, Paulo achou melhor dividir seus perseguidores e levá-los a contender entre si. Os fariseus assumiram imediatamente a causa de Paulo, porque consideravam os saduceus homens irreligiosos. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir entre si, e o conselho se dividiu. Talvez você esteja se perguntando: por que os fariseus consideravam os saduceus homens irreligiosos? Simples. Porque os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos. Mas os fariseus creem nessas coisas. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso ordenou que os guardas descessem para tirar Paulo do meio deles e o levassem de volta à fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: tenha coragem, Paulo. Você falou a respeito de mim em Jerusalém e falará também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de 40. Então eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo, e disseram a eles o juramento que haviam feito. Disseram também: vocês e o conselho superior mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui. Digam que querem examinar melhor o caso dele. Antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano deles. Ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Paulo chamou um dos oficiais e disse: leve este moço ao comandante, pois ele tem uma informação para contar a ele. Então o moço contou tudo ao comandante e depois o moço foi embora. Então o comandante chamou 2 oficiais e disse: arranjem 200 soldados, 70 cavaleiros e mais 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Eles deveriam estar prontos para sair às 9 horas da noite. Deveriam preparar cavalos para Paulo montar, e toda essa pompa era para que Paulo fosse na maior segurança possível para o governador Félix. Os soldados cumpriram as ordens e entregaram ao governador Félix a carta que o comandante Cláudio Lísias falava a respeito de Paulo. E entregaram-lhe também o apóstolo Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era.
quando soube que Paulo era da região da Cilícia, disse: Eu ouvirei você quando seus acusadores chegarem. Em seguida, mandou que Paulo ficasse preso no palácio do governador. 5 dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Tértulo. Eles se apresentaram diante do governador Félix para fazer acusações contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo fez um discurso de acusação contra Paulo. E todos os judeus concordaram dizendo que tudo era verdade. E Paulo se defende então diante de Félix. Alguns dias mais tarde, Félix veio com Drusila, a sua esposa, que era judia. Mandou chamar Paulo e Paulo falou a respeito da fé em Cristo Jesus. Mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: Agora pode ir. Quando eu puder, chamarei você de novo. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro. Por isso, o chamava muitas vezes e conversava com ele. 2 anos depois, Pórcio Festo ficou no lugar de Félix como governador. Ao sair, como Félix queria agradar aos judeus, deixou Paulo na prisão. 3 dias depois de chegar àquela província, Festo saiu da cidade de Cesareia e foi até Jerusalém. Lá, os líderes judeus e os chefes dos sacerdotes pediram a Festo o favor de mandar trazer Paulo para Jerusalém. É que eles tinham combinado de matar Paulo no meio do caminho. Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou a Paulo: Você não quer ser julgado por mim lá em Jerusalém? E Paulo lhe respondeu: Estou diante do tribunal do imperador romano, e é aqui que devo ser julgado. Portanto, apelo para o imperador. Festo conversou com seus conselheiros e depois chegou a uma conclusão e disse a Paulo: Já que você apela para o imperador, então irá para o imperador. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, sua irmã, chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Depois de alguns dias que estavam lá em Cesareia, Festo contou sobre o caso de Paulo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande cerimônia e pompa. Entraram na sala de audiências com os chefes militares e com os homens mais importantes da cidade. E mais uma vez, Festo fala sobre o apóstolo Paulo. E Paulo se defende diante do rei Agripa, conta a sua conversão e fala sobre o seu trabalho a Deus. Paulo então é solto e viaja para Roma. Podemos dizer que essa viagem para Roma foi uma viagem bastante turbulenta. A começar quando o inverno estava chegando. Paulo então diz para as pessoas que estavam naquele navio o seguinte: Homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perdas de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantaram âncora e foram navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas, de repente, um vento chamado Nordeste veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira
que não podiam fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso, desistiram e deixaram que o vento os levasse. Paulo lembrou a todos de sua profecia, rapidamente animando-os com outra profecia, pois um anjo aparecera a ele naquela noite para lhe dar uma palavra de ânimo aos aflitos do navio. Palavra essa de salvação a todos da morte. Nessa viagem, todos aqueles que estavam no navio ficaram em apuros. Inclusive, o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa e a parte de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas do mar. Os soldados combinaram matar todos os prisioneiros para que nenhum deles pudessem chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que eles fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos aqueles que sabiam nadar se jogassem na água e que nadassem até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos chegaram sãos e salvos. Quando chegaram em terra sãos e salvos, souberam que o nome da ilha se chamava Malta. Os moradores dali trataram eles com muita bondade. Como estava chovendo e fazendo frio, eles acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava colocando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: "Este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver." Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles esperavam que Paulo ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Esperaram bastante tempo e, vendo que nada acontecia, começaram a dizer que Paulo era um deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele recebeu Paulo muito bem e Paulo foi um dos seus hóspedes por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, doente com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto dele, pôs as mãos sobre ele, orou e ele ficou curado. Depois vieram outros doentes da ilha e que também foram curados. Eles mostraram muito respeito por Paulo. E quando Paulo embarcou, colocaram tudo o que Paulo precisava para a viagem. Paulo vai de Malta para Roma. Quando Paulo entra em Roma, recebe permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. 3 dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrarem com ele. Quando estavam todos reunidos, ele explicou por que estava em Roma, o porquê que havia apelado para César. Paulo deixou claro que não tinha de que acusar a sua nação. Então eles disseram: "Nós não recebemos nenhuma carta da Judeia. Também nenhum de nossos irmãos veio de lá com qualquer notícia falando mal de você. Mas gostaríamos de saber o que você pensa, pois de fato em todos os lugares as pessoas falam contra a seita a qual você pertence." Então marcaram um dia com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram até o lugar onde Paulo estava. Paulo lhes anunciou e explicou sobre a mensagem do reino de Deus. E Paulo também procurava convencê-los, utilizando a lei de Moisés e o livro dos profetas para mostrar Jesus. Alguns aceitaram as suas palavras e outros não. Então todos foram embora, conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. Veja o que ele diz: "O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías
aos antepassados de vocês. Pois ele disse a Isaías: vá e diga a esta gente: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora, discutindo com violência. Durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Paulo permaneceu em prisão domiciliar por 2 anos. Tinha licença de receber visitas, às quais pregava o Evangelho. O que aconteceu a Paulo depois, segundo geralmente o que se crê, é que ele tenha escrito, nesses 2 anos, as epístolas aos Efésios, Colossenses, Filipenses e a Filemon. Em 63 d.C. aproximadamente, Paulo foi absolvido e solto. Durante uns poucos anos, continuou seus trabalhos missionários e talvez tenha ido até a Espanha, conforme planejara. Durante esse período, escreveu 1 Timóteo e Tito. Foi preso de novo cerca de 67 d.C. e levado de volta a Roma. 2 Timóteo foi escrita durante esse segundo encarceramento de Paulo em Roma. A prisão de Paulo só termina quando ele, ao ser decapitado, sofre o martírio sob o comando do imperador Nero. Paulo é considerado o autor de quase metade dos livros do Novo Testamento, e algumas de suas cartas estão entre os escritos mais antigos do Novo Testamento. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e no próximo vídeo eu trago a você a história do jovem Timóteo. Tchau!